41, versículo de número 50. Diz assim, olha: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Esquecimento para crescimento. Fala para o seu irmão. Fala profeticamente. Esquecimento para crescimento. Em nome de Jesus. Amém? Para a gente crescer, para a gente conquistar, e a gente vai falar um pouco de prosperidade hoje, a gente precisa entender que a gente não pode estar amarrado em lugar nenhum. A Bíblia diz que várias coisas vão acontecendo na vida de José, e tem gente que vai enaltecer que José chegou lá como escravo, que José sofreu muito, que José ficou longe de sua família, que José foi acusado indevidamente, que José foi preso. Realmente, gente, tudo isso acontece com José. Mas eu quero te falar uma coisa. O que eu acho mais lindo em todos os capítulos que contam a história de José é que em todos eles se repete um versículo que diz que e a boa mão do Senhor era com José. No Egito, no transporte como escravo, e a boa mão do Senhor. Chegando no Egito, e a boa mão do Senhor. Na casa de Potifar, e a boa mão do Senhor. Na prisão de novo, e a boa mão do Senhor era com José. Esquecido pelo copeiro, e a boa mão do Senhor era com José. O mais lindo da gente ver é que Deus nunca se afastou de José. A Bíblia diz que chega o momento de Deus abençoar José. Tem algo de Deus aqui para nós? Quando chega a hora de Deus abençoar alguém, entenda, nada pode parar, nem deter o poder de Deus. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Ainda que alguém tente, ainda que alguém planeje, mas quando chega um momento, o Senhor fala assim: agora é a hora. Pastor, ainda não aconteceu o que eu quero. Se você permanecer e a sua vontade estiver alinhada ao que Deus quer para você, certamente acontecerá. Porque existe um momento determinado por Deus para nos abençoar. Esse texto fala para nós de um Deus que, quando entende que chegou o momento de nos abençoar, Ele não precisa que existam as oportunidades, Ele cria. Ele cria. Ele cria a vaga para alguém que não tem trabalho. Ele cria a porta onde não existe parede. Ele cria saúde onde o diagnóstico é de morte. Ele cria paz onde só tem desunião, falta de harmonia. Deus cria. Deus faz tudo novo. Se Ele quiser, Ele não precisa fazer uma reunião, não. Chegou a hora, Ele faz. E aí, sabe o que eu acho mais lindo? Que nessa hora, o mesmo copeiro que só é mencionado nas mensagens por esquecer de José, agora ele vai lembrar. Você sabia que não foi outro copeiro? Você sabia que foi o mesmo copeiro que esqueceu? O mesmo copeiro que esquece, agora ele lembra. Pastora, por quê? Porque Deus cria. Deus traz. A mesma pessoa que não abençoa quando José pede, agora abençoa. Por quê? Porque Deus manda. O diabo não tem autoridade suficiente para não obedecer o mandato de Deus, irmão. Alguém que esquece agora vai fazer o quê? Ele vai lembrar. Manda chamar o hebreu. Você já sabe. José vai lá, troca de roupa. O texto diz isso, tá? Troca de roupa, faz a barba. E ele se apresenta diante do faraó. José então vai organizar, ele vai administrar o Egito para esse tempo de escassez. E aqui
mais uma coisa. Para eu sobreviver a qualquer tempo de escassez, eu preciso ter reserva na fartura. A gente tem uma feia mania de só fazer campanha quando está tudo mal. A gente só faz um propósito, a gente só se dedica em oração, a gente só gasta tempo na presença de Deus quando as coisas não vão bem. E quando vão bem, está todo mundo em festa. E em festa ninguém cresce. Eu vou repetir para você, em festa ninguém cresce. Aprenda a orar quando está tudo bem. Aprenda a jejuar em tempos que problemas não estão acontecendo. Pastora, por quê? Porque eu entendo que oração é como um depósito em conta poupança. Eu vou guardando, porque tem uma hora que eu posso precisar fazer um grande saque. O Egito tinha pão. Por quê, pastora? Porque um homem entendeu que o momento de fartura tinha que ser administrado. O Egito passa por isso muito bem, porque tem um hebreu no poder. No poder, eu estou falando de política. Tem um hebreu governando. Tem um justo governando. Esse Deus de José o abençoa tanto, que dá a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. E sabe o que é mais lindo? É a soberania de Deus de dar a José 2 filhos antes que a fome chegasse. Os filhos de José, a promessa de Deus sobre a vida de José, não nasce na escassez, mas nasce nos 7 anos de fartura. Porque a promessa de Deus para a vida de alguém fiel permanece de pé. E os 7 anos de fartura do Egito não acabam enquanto Deus não cumpre tudo o que falou que faria na vida de José. Ele vai dizer assim: o meu primogênito se chama Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Aquilo que eu vivi nunca será maior do que aquilo que Deus prometeu. Ele está dizendo assim: o que eu vou viver daqui por diante, o que Deus tem trazido para mim, não pode estar linkado a que eu vivi no passado. Então Deus me envia Manassés, porque eu não vou viver amarrado, acorrentado. Eu não vou viver preso ao fato de ter sido traído, vendido, caluniado. E Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo: tem gente que tem que mudar de assunto. Já foi. Já passou, você perdeu o time, querido. Muda o assunto. Tem coisa que já passou e a gente não quer que vá. Aí o que acontece na estação do metrô? O que acontece? Até na do trem, né? O que acontece? Quando alguém não quer que aquela composição saia, o sujeito fica tentando entrar, segurando nem ele vai e nem a composição vai. Quando alguém fica ali amarrado, eu preciso entrar. Mas deixa eu te falar, no mundo espiritual você não vai vencer essa batalha, não. No mundo espiritual você não vence, não. O que já foi, já foi. O que eu preciso fazer, pastora? Soltar. E tem gente que não solta, irmão. Tem gente que não solta. Você senta para tomar um café com o sujeito te conta um negócio que aconteceu em 1988, como se fosse em 2024. Deus está falando que só enxerga Manassés, só recebe Manassés quem aprendeu a esquecer. Esquecimento para crescimento. Existem lugares que nós não alcançaremos se a gente não aprender a esquecer coisas. E esse esquecer que eu estou usando é no sentido de deixar para trás. O que é esquecimento? É não estar preso a. Não estar preso a nada, nem a alguém.
nem a circunstâncias, nem a histórias. E aí, sabe o que eu acho lindo? A pessoa que errou, que falhou, ela está lá, ela continua vivendo. Mas o que foi ofendido, ele não consegue esquecer. Ele nunca vai ver Manassés. Porque ele não tomou a decisão de seguir adiante. Nova criatura não cabe em roupagem antiga. Eu conversava com uma moça na sexta-feira. Uma moça muito ligada ao mundo da moda. Trabalha com isso. E ela estava muito angustiada. Ela dizia assim: eu preciso ir lá porque eles já me chamaram para eu ver a coleção nova. Não pode sair uma coleção nova e eu não saber, eu não conhecer. Eu tenho que saber. Ela falou assim: tem um detalhe, Mary. Quando sai a coleção nova, eu não posso mais me apresentar em nenhum lugar com a antiga. Quando sai a coleção nova, a antiga eu tenho que descartar. Tem gente que não veste a coleção nova que o céu envia. Ele está sempre com a antiga. O céu manda roupa nova, espiritualmente, para a gente direto. E a gente está sempre com a roupa antiga. São os mesmos comportamentos, segura aí. São os mesmos pecados. É você tentando tapar sol com peneira, ao invés de dizer assim: não, realmente eu falho nisso. Eu preciso ser tratado nisso. Você sabia que quem não confessa pecado nunca vai ficar liberto? O céu envia roupagem nova e a gente simplesmente anda com a velha. E o texto diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, gente. Por que eu não vou viver Manassés? Sabe, queridos, Manassés é lugar de esquecimento para crescimento. Pastora, Manassés não é lugar, é uma pessoa, sim, mas é um lugar espiritual. E José entrou nele. Aí os irmãos vão lá, porque estão com o quê? Com fome. Quando chega lá, encontra com José. Pastor, o que ele faz? Castiga eles, né? Leva tudo que vocês precisam. Leva tudo que vocês precisam. E ele só faz isso porque ele não está vivendo mais 1900 antigamente. Ele está vivendo a maravilha que Deus está fazendo agora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive hoje, mas Deus está fazendo maravilha agora. Aleluia. Você me ouve nessa manhã, Deus está fazendo maravilhas agora. Aleluia. Pastor, e quando alguém do passado se aproximar de mim e eu me sentir assim, muita raiva, sente a raiva, irmão. Sente a raiva. Segura, mas sente a raiva. Pastor, mas por que eu sinto raiva? Eu não estou em pecado? Não, você sente raiva porque está vivo. Porque morto não sente raiva. Existem coisas que nos entristecem muito. Muito. O que a gente vai fazer com isso é o que define o nosso futuro. O que você sente hoje, ou por um momento de tempo, não precisa definir quem você vai ser amanhã. Senti hoje, amanhã é outro dia. Amanhã é dia de eu sair desse lugar de raiva e voltar para o que Deus está fazendo hoje. Manassés. E ao segundo chamou o Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha... Olha para cá. Qual foi a terra da aflição de José? Para onde ele foi levado? Para o Egito. Qual foi a terra da dupla honra de José? O Egito. A gente tem mania de achar que para nos prosperar, Deus vai nos mudar de lugar. E tem horas que Ele faz isso mesmo. Mas existe um mistério de Deus, existe um propósito de Deus de nos manter em determinados lugares para que o nome dele seja glorificado. Aí tem horas que Deus tem que te honrar. Ele faz o que? Ele te honra onde você está.
Porque a terra da tua aflição não foi lá no País Novo. A terra da tua aflição foi onde você está. Sabe uma coisa que eu acho linda nesse texto? Ele chama o primeiro de Manassés e o segundo ele chama de Efraim. É porque a gente, quando não entende Manassés, a gente não vive Efraim não, irmão. Quando a gente não entende que a gente tem que esquecer para só depois crescer e prosperar, é uma sequência, sabe? Nasce Manassés e depois Efraim vem. E ele diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. A gente está orando para Deus tirar, né? Senhor, me tira, me troca, me muda, me leve embora. E Deus está dizendo assim: aguenta aí. Aguenta aí. Porque eu até te tiro. Mas primeiro alguém tem que ver, para a glória do nome dele, as coisas que ele tem para cumprir na minha e na sua vida. Deus leva a gente de volta a lugares quando ele quer fazer alguma coisa. Seu coração precisa estar solto de tudo que você viveu. Se José no Egito continuasse ferido com os irmãos, ele nunca entenderia que Manassés e Efraim eram cumprimento de promessa. Tenha o seu coração livre de qualquer chateação. Situações, e às vezes são situações que não são nem ligadas à pessoa. Mas tem gente que é tão rígido com ele mesmo, que ele errou há algum tempo atrás e ele não consegue. Eu vivo isso porque certamente eu ainda estou pagando o preço do que eu fiz. Ô irmão, o preço que a gente tinha que pagar era Jesus, ele já pagou. Glória a Deus. Você não paga mais preço de nada, não. Você é melhor do que Jesus na cruz do Calvário? Porque eu estou muito longe, eu não chego nem a 1000 metros do pé dele. Você está achando que você hoje vive determinadas coisas? Está na hora de ir lá em Romanos 12, versículo 2, se eu não me engano, e renovar a sua mente. Porque está tão amarrado no passado que não consegue viver Manassés, não consegue esquecer. Ele fala de duas coisas. Ele fala: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e também de quem me feriu, da casa do meu pai. Então a gente precisa esquecer circunstâncias, situações e também pessoas. E eu estou falando aqui de perdão. Eu estou falando de perdão, irmão. Irmão, tem hora que a gente tem que tomar umas decisões dificílimas. Dificílimas. Eu posso seguir com raiva de alguém, ou eu posso seguir liberando aquela pessoa, pastora? Não, me liberando. Porque quando eu decido não ficar sobrecarregado de mágoa, eu estou primeiro me liberando. Perdoa primeiro quem é mais inteligente. Manassés e Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição.